Justiça na Tarde debate. Pois bem, a partir de agora, a Rádio Justiça passa a debater com seus convidados sobre este assunto. Só com a atuação da nossa legislação, da nossa justiça, que através das leis se combate os assédios sexual, moral, ou existem outros mecanismos de enfrentamento. E a sutileza que nem sempre é percebida por quem está sofrendo justamente pelo assédio. Quer dizer, essa dificuldade de perceber. E quando se percebe, principalmente no local de trabalho, é fácil da pessoa que está passando por essa situação comunicar com os seus superiores o que está acontecendo? E quando comunica, o seu emprego continua garantido ou não? É nesse sentido, então, que a partir de agora nós vamos aprofundar este tema com os nossos convidados, já aqui presentes, aos quais nós vamos, então, a partir de agora, cumprimentar. Começo com o Dr. Joaquim Pedro de Medeiros Rodrigues. Dr. Joaquim, que é advogado criminalista, mestre em Direito Constitucional. Dr. Joaquim, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios da Rádio Justiça e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado também pela atenção. Deixa eu também cumprimentar o Dr. César Marinho, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em estudos jurídicos com ênfase em direito internacional. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Walter, muito obrigado. Mais uma vez estar aqui na Rádio Justiça para debatermos sobre um tema tão importante como esse que você acabou de mencionar. E é um prazer estar ao lado de pessoas tão sensatas trabalhando aqui em prol dessa atividade pública que a Rádio Justiça faz. Muito obrigado, doutor César. Bom, doutor Diego Marques Araújo é advogado criminalista, preside a subseção do Paranoá, da seccional da OAB e também do Itapuã. E conosco também nos estúdios, aqui nós o cumprimentamos, doutor Diego, seja bem-vindo, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, eu que agradeço o convite, é uma honra para nós estarmos aqui. Eu queria cumprimentar todos os membros aqui da Rádio Justiça em seu nome pelo brilhante trabalho que vem sendo feito para toda a sociedade. Estarei aqui sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Amanda Oliveira, propositalmente deixei a senhora por último, viu? Era para ter começado com a senhora, né? Mas vamos nós. Ela que é psicóloga clínica e organizacional e também conosco para, com toda certeza, enriquecermos, portanto, esse debate, sempre no sentido de levar mais esclarecimentos para o nosso público ouvinte. Doutora Amanda, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Esse é um tema muito importante, vai ser um prazer poder compartilhar com todos vocês. É um fato que, de certa forma, acontece, às vezes a vítima percebe, às vezes não percebe, e quem o pratica sabe o que está fazendo ou, de certa forma, age até mesmo entendendo que é uma brincadeira, sempre fiz isso, nunca aconteceu nada, nunca quis ferir ninguém. Como é que é isso, doutora Amanda, Walter, no campo da psicologia? É um assunto complicado porque assédio existe em várias formas, né? Então, por mais que, por vezes, quem está emitindo o comportamento entenda que está num tom de brincadeira, por vezes até pela questão moral mesmo, sabe? Que não é de um cunho tão bacana. Às vezes as pessoas alertam sobre, mas mesmo assim continua praticando. E justamente, talvez por conta disso, nunca aconteceu nada, né? Então, se não acontece nada, eu posso replicar esse tipo de comportamento, mesmo às vezes tendo realmente consciência de que não é um bom comportamento a ser praticado. Assédio no local de trabalho é normalmente entre ali os colegas de trabalho ou ele pode acontecer tanto de forma hierárquica, como diz assim, né, de cima para baixo? Como é que é essa questão, doutora Pode Amanda? acontecer de todos os lados, mas normalmente acontece principalmente em níveis hierárquicos diferentes, né? Então, são pessoas em cargos de liderança fazendo junto aos colaboradores, o que torna todo o processo muito mais difícil, né? Você citou no início da questão da dificuldade em perceber, da dificuldade em acionar, em pedir ajuda, até mesmo porque não se sabe se posteriormente o emprego estará garantido, né? E por muitas vezes não estará mesmo, a depender inclusive de quem estiver cometendo o ato. Agora, o assunto de assédio se resolve principalmente quando é numa organização.
ele se resolve na própria base da organização ou extrapola, ou seja, ele é levado pela própria empresa para a esfera judicial? Muitas das vezes as empresas não levam, elas preferem trabalhar internamente para poder resolver as situações, né? Quando se tem conhecimento do assédio, porque nem sempre se tem conhecimento, e é isso porque por várias formas diferentes, né? Pela consciência, por conversas com o agressor e com a vítima, né? Por campanhas internas, né? Conscientizando o que é o assédio, até mesmo que muitas pessoas não entendem, né? O que é especificamente. Então, tem trabalhos junto à organização, né? No caso, o RH, normalmente, que faz isso, para poder gerar esse tipo de consciência e coibir o comportamento, né? Normalmente, quando vai para a esfera judicial, é a vítima que leva e não necessariamente a empresa. Bom, doutor César, da área trabalhista, já eu chego nos criminalistas aqui também, doutor César. O que a doutora Amanda coloca, ela que é psicóloga, também muito experiente em RH, daqui a pouco nós vamos entrar também nessa área. Enfim, na esfera trabalhista, quer dizer, gera demandas realmente na nossa justiça trabalhista esse tipo de situação? Ou seja, os assédios, tanto moral como também sexual, o bullying que não deixa de ser também aí uma forma de assédio, doutor César? Pois é, Walter, muito bem colocado pela nossa colega psicóloga Amanda. Temos várias ações da Justiça do Trabalho que tratam sobre assédio moral e assédio sexual. Aliás, o assédio moral, inclusive, é um dos assuntos, né, dos temas mais debatidos da Justiça do Trabalho, principalmente pela sua posição em que, normalmente, as ações trabalhistas, elas vêm ali com esse pedido a mais, que seria o pedido em relação ao dano moral. Eu só entendo, Walter, que diante do contexto que a gente coloca como debate, e se há um combate efetivo da lei, é porque não houve um combate efetivo da sociedade, ou seja, a gente não conseguiu, de forma preventiva, evitar com que ações como o assédio moral e o assédio sexual acontecesse, a própria discriminação acontecesse, para que isso não chegasse às barreiras do judiciário. Quando chega às barreiras do judiciário, e nós temos que nas relações de trabalho, principalmente nas relações de trabalho, ter que discutir sobre assédio moral e assédio sexual, tanto nos níveis hierárquicos superiores como inferiores, né? Como também o assédio moral entre pares, é porque algo está errado na sociedade, algo está errado ou naquela microsociedade que comporta as relações de trabalho, ou então na sociedade como um todo, quando a gente permite que essas ações sejam praticadas e que devem ser punidas pelo rigor da lei. Seria mais fácil, eu acho, a gente atender essa discussão de forma preventiva, ou seja, combatendo as formas de assédio e prevendo as formas de assédio, do que tendo que levar até a justiça para que isso seja resolvido. Mas, Walter, respondendo efetivamente sua pergunta, nós temos várias ações na Justiça do Trabalho que tratam sobre assédio sexual, e o assédio moral é o segundo tema mais debatido na Justiça do Trabalho quando a gente está falando sobre reclamações trabalhistas. Bom, vamos entrar agora com os criminalistas, né? Doutor Joaquim, também doutor Diego, doutor Joaquim. Enfim, é uma situação que, de alguma forma, muita gente às vezes fala, mas determinado tipo de crime chega na justiça, mas ali, né, a pessoa só responde, mas não é punida da forma que a pessoa queria, né? Tipo, pegar uma pena, cumprir a pena no presídio e outras coisas mais. Quer dizer, a questão da punição, mesmo não tendo a pessoa sendo condenada a cumprir um determinado período sem liberdade, ou seja, presa. Mesmo não sendo, a pessoa sofre algum tipo de consequência, tendo, portanto, ali uma condenação, porque muita gente pensa, condenou, tem que ir para a cadeia, mas mesmo não indo para a cadeia, tem consequências para essa pessoa, doutor Joaquim? Walter, tem. E eu vou, antes de chegar nesse ponto, eu gostaria de, inicialmente, até eu acho que eu fui deselegante, que eu queria dar os cumprimentos aos colegas que estão aqui junto comigo, doutor Diego, doutora Amanda, doutor César, e render também as homenagens à Rádio Justiça, por conta, inclusive, da homenagem feita hoje à perda que nós tivemos da nossa querida Rita Lee. E agora, trazendo a essa questão, é interessante, Walter, porque o crime de assédio sexual, que a doutora Amanda ela até pontuou aqui, no aspecto penal, ele só existe
na faixa hierárquica. Na faixa horizontal não existe o assédio sexual penal, que está lá na figura do Código Penal. E a pena é uma pena baixa, do que a gente chama, no direito criminal, nós chamamos de menor potencial ofensivo, é até 2 anos essa pena. Então vai acontecer isso, Walter, que você colocou, da vítima dizer, olha, não teve consequência nenhuma, a pessoa ela pagou uma cesta básica. Só que agora vem o que eu acho que é a mudança cultural que nós estamos fazendo, que apesar dos duros desafios e difíceis desafios, mas paulatinamente nós estamos avançando, é que, percebendo essa falha na legislação, as empresas começaram a organizar o que nós chamamos de programas de integridade, que é o chamado compliance, né, que é o dia a dia que nós conhecemos, em que, havendo uma falha estrutural nesse sentido, o gestor ele é chamado à discussão pela própria empresa, os próprios órgãos de controle, como, por exemplo, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, e aí eu digo também Controladoria Geral da União, Controladoria Geral aqui do Distrito Federal, eles observam que aquela empresa tem um sistema de integridade que é falho e, eventualmente, essa empresa não contrata nem com o poder público. Então, ela começa a sentir no bolso essa falha no caso de um programa de integridade que seja ineficiente. Então, eu acho que eu concordo no sentido de que a gente precisa evoluir, né? Em relação a essa legislação de assédio sexual e moral. No entanto, paulatinamente nós estamos percebendo alguns avanços que estão atingindo principalmente o bolso das empresas. E aí, obviamente, a gente tem muito a discutir, e aí eu acredito que o programa permitirá que a gente desenvolva essa discussão. Nessa mesma linha que eu passei para o Dr. Joaquim, Dr. Diego, qual é o ponto de vista do senhor? Olha, o direito penal ele veio como última ratio, né? Ou seja, ele só vai entrar quando de fato os outros organismos do direito não conseguirem efetivamente cumprir o seu papel ali dentro dessa ciência jurídica. E de fato, como bem salientou o meu colega aqui, Dr. Joaquim, é um crime é um crime pequeno, de menor potencial ofensivo. Então, em tese, as consequências que ele trará para o agressor são mínimas e pode provocar até mesmo uma sensação, né, doutor César, de impunidade. Isso do campo de vista, viu, doutora Amanda? Campo de vista penal. É claro que, paralelo a isso, terá, obviamente, a ação ali na Justiça do Trabalho, dentro do organismo de trabalho, que as consequências financeiras, né, certamente fará com que a empresa busque implementar, como o Joaquim disse, os programas de compliance, né, de orientação da empresa para os seus funcionários, né? Então, o que eu digo é o seguinte, hoje, dentro do campo de vista penal, nós temos uma lei muito branda. Mas qual é a consequência disso? A impunidade? Talvez dentro do campo de vista penal. Mas tendo outras formas de punição, vamos pensar dessa forma, né? E de conscientização, talvez o direito penal ele nem entre nessa seara para discutir se houver um trabalho lá, como eu digo, na base, né? O que é na base? É a conscientização do funcionário, a conscientização até mesmo do gestor e, obviamente, difundir essas informações na seara empresarial. Só que, discutindo até mesmo aqui com a doutora Amanda, quando o problema vem de cima para baixo, como é que a gente vai reprimir isso, né? Então aí vem a dificuldade da lei de reprimir quando há um superior hierárquico ali naquela função de assediador. Então é preciso que haja até mesmo uma inovação legislativa, né, para trazer uma reprimenda penal maior do que efetivamente apenas aquela na Justiça do Trabalho, que é as consequências trabalhistas, né, civis do ponto de vista de indenização. Não sei se o doutor pediu a palavra. Não. Mas, Walter, se me permite, só um minuto, né? Pois não. Talvez a gente tenha que deixar mais claro a situação de que a relação trabalhista é uma relação de subordinação.
Então, ensinamos lá nos bancos da academia que o empregador ele vai estar numa posição realmente hierarquicamente superior em relação ao empregado. E muitas vezes a gente confunde o empregador com o diretor da empresa, às vezes o próprio empregador ali é realmente o chefe imediato daquele empregado. E quando isso acontece, me parece que acontece porque a empresa não vem com essa política de prevenção a perdas, por exemplo, quando você deixa de contratar com o poder público porque não há ali uma política de combate a discriminações, ao assédio dentro da empresa. Ou seja, a gente talvez não possa efetivamente colocar que a legislação é o principal requisito para combater o assédio sexual, o assédio moral e a discriminação. E eu acho, pelo meu sentimento como cientista do direito, quando a gente vê que a punição ela não atinge o resultado me desculpe os criminalistas, mas de fazer com que a sociedade perceba que o autor do crime foi punido, é porque há algo que não está atingindo aquela esfera que o direito penal deveria atingir, que era supostamente prever essa prática criminosa, né? Supostamente evitar essa prática criminosa. A negatividade do tipo penal do assédio sexual, e é o mais importante, né? Me parece que realmente houve uma previsão nesse sentido, porque no direito penal obrigatoriamente tem que ser uma relação entre o superior e o hierarquicamente inferior. E tem que ter, me parece, me desculpe os penalistas aí se eu estiver falando uma besteira, mas tem que ter efetivamente uma espécie de ganho por trás disso. Né? Tem que ter uma espécie de uma troca, né? Um benefício, um favor, né? Por trás disso. Por isso que me parece, mais uma vez, que a situação não está na punição, na punibilidade, e sim no combate a essa prática. Talvez com políticas públicas mais específicas, quando o nosso Dr. Joaquim fala sobre a impossibilidade de contratação. Quando você vê que uma empresa que tem de forma repetidamente situações de assédio sexual ou de assédio moral, né? E aí você pode evitar de fazer fazer contratos com o poder público, algum tipo de benefício fiscal, previdenciário, tributário, alguma coisa nesse sentido. E aí você conseguiria combater de forma mais efetiva essas situações de assédio. Pelo que você está colocando, então, numa questão de assédio, vamos colocar assim, sexual, se pune o autor. A empresa, de certa forma, ela se livra de toda uma consequência, seria isso? Walter, e a gente teria uma situação um pouco diferente, né? Não é que a empresa se livra disso, é porque, na verdade, o empregador ali, quando a gente fala de empresa, a gente está falando de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. E que numa ação trabalhista, quem responde é o empregador. Sim. É claro que o assediador, nesse tipo de ação específica, ele também pode responder. Então, vou colocar tecnicamente, mas depois mim, só ele responderia. Não, aí pronto, Walter, chegamos nesse ponto. Na trabalhista, ou seja, numa ação intentada na Justiça do Trabalho, seria colocado no polo passivo, ou seja, seria colocado como réu, né? Seria colocado o autor do assédio, aquele superior hierárquico, e o empregador, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Porque o empregador também tem responsabilidade nesse tipo de ação. Ele também é responsável nesse tipo de ação. Ainda que ele não tenha praticado absolutamente nada. Aí o absolutamente nada foi, você deixou de praticar aquilo que era necessário para evitar esse tipo de ação. Onde entra o RH, no caso aqui, doutora Amanda, a senhora que também, além de psicóloga, também, a senhora também é da parte organizacional, ou seja, tem também a sua expertise também em RH. Quer dizer, existe essa preocupação macro de uma empresa em tratar, em esclarecer para os seus quadros justamente sobre essa questão? Ou uma pessoa chega, entra, conhece a empresa, mas não se aprofunda, portanto, nessas questões, ou seja, aprofunda se acaso ocorrer, portanto, alguma denúncia. Como é que é esse ponto de vista? Walter, antes de responder a sua pergunta, só queria complementar o que o doutor César falou, que é realmente uma questão estrutural, né? Se a sociedade trabalhasse para poder gerar esse nível de consciência, coibir esse tipo de comportamento desde a infância... Mas quando a senhora fala sociedade, quem? Toda? Toda.
né, famílias, né, dentro da estrutura religiosa. Então, todas. Se desde a infância a gente coibisse esse tipo de comportamento, mostrasse, né, que não é certo, e inclusive punisse, se for o caso, talvez a gente tivesse menos recorrência na vida adulta, então menos questões trabalhistas, inclusive, né? E aí, quando você traz o RH e as frentes que ele atua, né, para poder fazer esse tipo de prevenção, eu entendo que depende muito de empresa, de porte de empresa, inclusive, vai diferenciar muito se vai ter um RH estruturado com todos os subsistemas, inclusive com cultura, com clima e tudo mais, ou com RH que faz só a parte do departamento pessoal, que é mais processual. Então, só isso já vai ter uma diferença se a empresa trabalha ou não com a prevenção de assédio, né? E quando são empresas de médio e grande porte, onde já tem um RH estruturado, existe uma maior probabilidade de que esses trabalhos sejam realizados, né? Porém, por vezes, o RH ele vai se preocupar em fazer isso quando tiver um compliance, né? Ou então quando tiver uma demanda. Então, nem sempre vai surgir espontaneamente, né? Infelizmente, inclusive, né? Porque o ideal é que a gente trabalhasse na prevenção em tudo, mas infelizmente não é assim que acontece ainda. Agora, doutor Joaquim, quer dizer, quando se fala, nós estamos puxando aqui para a empresa, e tem que puxar mesmo empresa pública e empresa privada, mas e o Estado em si, né? Já tivemos, num tempo não tão distante assim, publicidade, onde na publicidade que tinha a chancela do próprio governo da época, não vou citar aqui também a época, tinha lá, portanto, a publicidade sobre o carnaval e ali se colocava, portanto, no caso da publicidade, os nossos sambistas, as nossas sambistas, né? Cada qual mostrando ali a sua habilidade, mostrando, portanto, ali o seu corpo, até que alguém gritou, peraí, vocês estão expondo, portanto, com esse tipo de publicidade, chamando o pessoal de fora para vir para cá, para, de alguma forma, assediarem aí as nossas mulheres. Que história é essa? Foi quando alguém começou realmente a perceber e outras coisas mais. Como também temos aqui internamente publicidades também, não que não vá se usar em publicidades, portanto aí as pessoas tidas como bonitas, né? Homens, mulheres, e muita gente também entende que ali dentro da sutileza pode também estar ali armazenado ou colocado alguma coisa nesse sentido do assédio. Daí, como consequência, já tivemos situações em hotéis, onde pessoas que trabalham nos hotéis, 5 estrelas ou não, sofrem assédios, passam por constrangimento, homens, mulheres, enfim. Então, a questão é bem mais ampla do que a gente focar apenas aqui em que pé estamos abordando aqui relação de trabalho, então não tem limite, mas nós estamos focando muito aqui neste ponto, quando na realidade, ao que tudo indica, a situação é bem mais ampla e mais, de certa forma, severa do que se imagina, doutor Joaquim. Sim, Walter, eu acredito que essa pergunta é bem provocativa e bem interessante, porque, observe, na medida em que o tempo evolui, que o tempo passa, né, nós vamos trazendo essas discussões e o próprio Estado, e aí, por exemplo, no caso aí das empresas, e aí especificamente em questões de publicidade, que aí também envolve as empresas, elas começam a se organizar por conta de culturas organizacionais, né, climas organizacionais que começam a mudar, virar a chave dessa discussão. E aí eu vou dizer o papel fundamental que teve em 2006 o advento da chamada Lei Maria da Penha, onde toda essa discussão foi trazida, né, o papel, ressignificar o papel da mulher na sociedade, né? Então, todas essas questões, elas passam a ser trazidas e aí a gente começa a perceber que essa cobrança, e quando eu falei lá um pouco antes do programa de integridade, eu dei o ênfase ali ao poder público, mas nem tanto também, não só ao poder público. Essa cobrança passa a ser feita pelas corporações. Então, por exemplo, hoje nós já existe isso de um grande comprador, que seja da iniciativa privada, um grande comerciante aí da iniciativa privada, ele não compra determinada mercadoria se ela vier de uma empresa que pratica o assédio sexual ou assédio moral de forma reiterada. Então, esses programas, eles passam a ser
importantes, porque e nós percebemos essa mudança em razão dessas cobranças que são feitas pela sociedade. Obviamente, não estou dizendo aqui que a gente não falha, e falha muito, eu diria, como foi dito aqui no início pelo Dr. César, quando a gente está discutindo isso, e o tema ele foi bem preciso, porque ele diz assim, só com a atuação da justiça, quando a gente atua, a justiça atua, significa que tudo errou. Falhamos em tudo. Quando a justiça atuou, nós falhamos em tudo, porque todos os contratos que nós fizemos, seja os contratos privados, como os contratos públicos, né, que é as leis, tudo nós falhamos, e aí nós estamos atuando. Então, assim, falhamos muito, isso é um fato, não estou dizendo que a gente não falha, mas pegando de alguns anos para cá, nós avançamos, e a gente precisa reconhecer esses avanços. Precisamos melhorar, precisamos discutir. Por isso que, inclusive, a rádio está trazendo essa discussão para a sociedade brasileira, para a gente discutir esse assunto. E de fato, essa sensação de impunidade que o Dr. César trouxe aqui de forma provocativa para trazer esse debate, porque é fato, a pessoa vai ser punido só com, no máximo, uma cesta base. Se ele for primário, basicamente não vai ter nada ali para ele, pro autor do fato. Então, nós precisamos discutir isso. Estamos aqui a discutir esse assunto. Agora, já há essa evolução, isso a gente precisa reconhecer, e essa evolução ela vai estar indo neste momento. Parece que se escolheu aí o bolso dos empresários, então pune-se a corporação. O interessante, né, que foi colocado, já passo para a senhora, doutora Amanda, só para não perder aqui o raciocínio, é que aqui foi colocado, né, que essa questão do assédio, ela tem que ter a participação ampla da sociedade no sentido da conscientização e combater. Foi citado aqui igreja, foi citado família, mas na família nós temos também pessoas que de alguma forma sofrem dentro de casa também os ataques, né, sexuais. Nas igrejas também se sofre. Claro que nós estamos aqui generalizando, mas se tem notícias de todas as partes, portanto, nesse sentido. Então, o leque é bem mais amplo nessa questão, até chegarmos, portanto, aqui nesse item aqui dos assédios, principalmente nas corporações. Quer dizer, quem, de alguma forma, pratica esse tipo de ato nas corporações, já chegou ali, já de alguma forma, porque ele experimentou lá atrás e nada lhe aconteceu, então, já como poderoso dentro de uma corporação, então aqui eu tudo posso, porque eu tenho realmente aqui o poder, porque lá fora eu experimentei na família, experimentei, enfim, em outras partes, nada me aconteceu. Não sei se o meu raciocínio está sendo alcançado, mas eu gostaria também de colocar este assunto aqui para o seu doutor Diego, mas antes deixa eu passar para a doutora Amanda, que pediu aqui a palavra. Isso, eu queria só, complementar também o que o doutor Joaquim falou, que eu acho que está super correto mesmo. A gente teve uma evolução muito grande, até no nível de conscientização e de discussão, né? Até pouco tempo atrás não se falava das consequências na mulher desse tipo de assédio e do tipo de sexualização que essas propagandas traziam, sempre trouxeram para a gente, né? Então, há poucos anos, essa discussão vem aumentando e isso contribui para que as mulheres, e aí especificamente falando desse gênero, né, consiga a ter novas consciências de assédios que já viveram, né? Eu falei com vocês agora há pouco, antes de a gente começar ao vivo, que a gente pode afirmar, infelizmente, que 100% das mulheres já viveram algum tipo de abuso. E isso é muito grave, né? E quando eu mesmo me coloco nessa situação, então se eu for me olhar desde a minha infância até a minha fase adulta, minha fase agora, eu vejo claramente que na minha adolescência o nível de assédio era muito maior sexualmente falando do que é agora. Então, que bom, a gente está tendo uma evolução sim de consciência, né? É um assunto que hoje é muito mais debatido, então tanto para a vítima perceber quanto para quem está adotando o comportamento perceber que também está sendo um assediador, é muito bom porque a gente está abrindo espaço para esse tipo de discussão. E uma coisa que é extremamente importante falar, que a gente está falando aqui muito de consequências para o abusador, mas existem consequências e muito graves para as vítimas também, né? Consequências psíquicas, porque quando uma vítima sofre um trauma, né, e esse trauma que pode, né, generalizar
gerar e trazer várias consequências como estresse pós-traumático, depressão e tudo mais, existem estudos, inclusive um estudo da Universidade Federal de São Paulo, que fala que de 8 a 9 a 10% no caso, né, de chances de redução tanto do córtex pré-frontal quanto do hipotálamo. E isso significa dizer que o nosso raciocínio fica prejudicado, o nosso comportamento fica prejudicado, nossas relações sociais ficam prejudicadas, nossas tomadas de decisão ficam prejudicadas. Então, os impactos emocionais que causam na vítima são severos e que podem, né, recorrer uma vida inteira tendo essas consequências, até mesmo porque nem sempre vai ter facilidade em acessar, em levar isso para tema, inclusive, né, psicoterápico, né, mesmo falando, para poder aprender a lidar com o trauma. Então, e aí, claro, que cada assédio vai ter uma intensidade, né, vai ter uma periodicidade, e aí acaba que quanto mais intenso, né, e mais periódico, mais consequências a vítima vive também, né? Então, é importante a gente frisar também a importância dessas empresas, da sociedade como um todo, incentivar o cuidado psicológico dessas vítimas, né? E não pensar só na punição do agressor, porque ficaram consequências ali e consequências graves. Boa. Excelente a colocação da senhora. Doutor Diego. Então, Walter, você disse aí a respeito da questão da discriminação, do assédio, dentro de um contexto social, né? Sim. Família, religião e etc. Eu trago aqui que o direito penal ele veio para brecar essas violências, né? De um contexto geral, né? Violência psíquica, moral e etc. E o direito penal ele veio para isso. Só que, como foi bem ressaltado por todos nós aqui, a nossa sociedade ela está em constante evolução. Hoje o tema que a gente se propôs a debater aqui é o assédio sexual, é o assédio moral, a discriminação, se a justiça deve ser acionada ou não. Obviamente, né, ela vai ser acionada como última fonte ali, né, de direito, né? Mas aí eu trago ao debate seguinte. A gente evolui, precisamos de normas para regulamentar o ser humano, as condutas do ser humano. No caso, a Lei Maria da Penha, ela veio para dar um basta, ou pelo menos um princípio de basta contra a violência à mulher, que até então, naquele momento, antes da lei, em que pese o Brasil já ser signatário, inclusive, de legislação internacional para defender o abuso e a agressão contra a mulher, ela precisou efetivamente estar no nosso sistema jurídico. Para quê? Para fazer com que as pessoas pensem da seguinte maneira: se você não respeitar a mulher, se você não respeitar o espaço da mulher, você vai ser punido. E veio com a punição em tese bem metódica e corporal. Tanto é que se você praticar algum tipo de violência contra a mulher, o primeiro passo é o quê? O afastamento, a proibição de qualquer contato. Num segundo ato, você pode ser preso e de fato é preso. A lei ela tem funcionado dessa forma. Por que não, então, nós inovarmos numa legislação de que, olha, essa punição aqui relacionada ao assédio sexual é muito branda. Isso acaba por incentivar os agressores a continuar e manter um comportamento reiterado. É claro que eu não estou falando psicologicamente do indivíduo que tem uma predisposição de ser sociopata ou psicopata, que isso daí é uma questão que a gente tem que avaliar dentro até mesmo do campo psicológico, né? Mas por que não tornarmos mais gravoso isso? Porque vem o direito trabalhista e pune através do juiz ali na seara trabalhista com indenização relativamente alta. Mas a pessoa, como o direito penal, ele vai punir subjetivamente o indivíduo, não objetivamente, em tese, o indivíduo ele não vai ter aquela reprimenda adequada pelo transtorno. Aí vem o que a doutora Amanda falou, mas e a vítima, ela sofreu, ela vai continuar a sofrer porque ela teve um estresse pós-traumático, e a gente também tem que pensar na vítima. Só que o agressor que não tem, de fato, uma punição exemplar, ele se torna ali um agressor que poderá vir a reincidir em outras ocasiões. Certo? Então a gente precisa repensar, no meu ponto de vista, respeito aqui o posicionamento de todos, que o assédio sexual ele precisa ser revisto dentro da empresa, num campo legislativo, onde precisa ter uma norma mais clara e punir todos os atores de uma maneira mais dura, mais enérgica, para que breque, assim como vem brecando a Maria da Penha,
os abusos contra as mulheres. Então eu faço esse paralelo nesse sentido, de que se a gente cria uma nova legislação, os outros atores da sociedade, família, igreja, etc., vão começar a entender que, opa, se eu não agir dessa forma, se eu não mudar o meu caráter, a minha postura, eu vou ser de fato criminalizado e etc. Porque eu, inclusive, como pai, né, de 2 meninas, etc., eu penso muito nesse empoderamento feminino, coisa que o patriarcado, ele vem ao longo da história, vinha ganhando força agora, né, com o empoderamento feminino, com os direitos das mulheres, vem tomando um outro direcionamento. Então é isso que a gente tem que fazer. O quê? Trazer uma inovação legislativa, trazer o debate pro cotidiano, para as pessoas entenderem que o assédio sexual ele não deve ser feito em hipótese alguma, e se fizer vai ter uma punição bem exemplar. A palavra está aberta. Doutor Joaquim pediu a palavra, depois doutor César. Doutor Joaquim. Walter, só para até reforçar o argumento que eu trouxe, por exemplo, em relação a como nós mudamos, né? Já mudamos. E aí eu chamo a atenção dos nossos ouvintes. Tem um programa Vale a Pena Ver de Novo, né? Que reprisa as novelas. Hoje, no final da novela, se a gente observar ali, a emissora, ela coloca o seguinte enunciado: as opiniões dessa novela representam o momento daquela época. Exatamente. Ela já fazendo a revisão de hoje, como também em termos de filme, né? Nós tivemos algumas reprises também de filmes que foram feitos aí por estúdios, e eles dizem, olha, aqui, isso reflete a opinião lá da década de 30, da 40, outros, exatamente. Né? Então, a evolução da sociedade, obviamente, não diz que nós estamos bem, mas que, de alguma forma, a gente precisa continuar essa discussão. Achei interessante essa pontuação que o senhor faz, e tem que ser feito mesmo, né? Os programas de humor, né? Tinham as piadas que, de certa forma, eram inconsequentes para hoje, né? Mas naquele tempo não eram tanto assim, todo mundo achava engraçado. Mas, doutor César, a questão é justamente essa, né? Ou seja, uma questão que o leque é muito amplo, né, para poder se debater. Mas quem denuncia assédio sexual no trabalho tem a garantia de que vai permanecer registrado no emprego, ou seja, vai continuar sendo empregado? Walter, a gente não combinou aí essa pergunta, mas eu queria fazer essa pergunta. eu ia dar uma de Walter, Ninho, aqui. Agora, eu queria perguntar como é que a gente quebra o silêncio. Como é que nós, aqui, imagina qualquer um de nós aqui passássemos por essa situação, ou de assédio moral, de assédio sexual, e como é que a gente quebra o silêncio? Eu acho que nenhum de nós, ainda que estejamos aqui num debate com pessoas que já têm aqui um desenvolvimento intelectual, até digo mais avançado, como nós iríamos nos posicionar em relação à quebra do silêncio. Se é tão fácil realmente quebrar o silêncio, como a gente está falando aqui, que é tão fácil até para que as empresas possam adotar meios de coibir esse tipo de conduta. Porque, tratando especificamente da relação de trabalho, não há nenhum tipo de garantia que possa ser dado ao empregado de que, ao denunciar um assediador, ele vai ter a permanência no emprego. Até porque não tem previsão legal para isso. Nós temos a previsão legal para a estabilidade da gestante, nós temos a previsão legal para a estabilidade do dirigente sindical, para que ele possa atuar como dirigente sindical, repreensão dos empregados na empresa, o acidentado do trabalho quando volta, né, ao trabalho, ou seja, aquelas estabilidades que estão garantidas em lei, o membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, até para que ele possa atuar como membro de Prevenção Interna de Acidentes. Mas veja, quando a gente não diz que não há estabilidade, na verdade, não há a previsão legal. Mas existem decisões que são muito interessantes, que, por exemplo, quando há a situação em que existe a impossibilidade da empregada que sofreu com o seu marido, por exemplo, aí, causando-lhe violência, e ela precisa se afastar do trabalho, há estabilidade. O juiz garante essa estabilidade. Mesmo não tendo uma previsão legal específica, mas é porque nasce lá da legislação penal. Porque ela não pode comparecer ao emprego. E ela não quer deixar de trabalhar. Ela precisa do emprego, mas ela não consegue continuar trabalhando por causa da situação que ela viveu.
Então, por isso, o juiz do trabalho ele tem que pensar não somente naquela relação trabalhista, ele tem que pensar, inclusive, na relação social que essa pessoa está vivendo, para que ela possa se manter no emprego, até para que ela possa se manter como pessoa. Ou seja, para que ela possa receber ali o seu salário, ainda que esteja sem comparecer ao trabalho. Isso é importante, Walter, porque vamos colocar agora, tirando da Maria da Penha, tirando da visão da violência doméstica, vamos para uma visão simplesmente dentro das relações de trabalho, ou seja, dentro efetivamente entre o empregado e o empregador, onde o empregado sofre o assédio, o empregador é o diretor da empresa, como é que ele vai fazer essa denúncia? Algumas empresas você tem os mecanismos, né? Às vezes os próprios setores de recursos humanos adotam mecanismos, ali um disque denúncia dentro da empresa, alguma coisa nesse sentido, ou uma ouvidoria dentro da empresa, mas quebrar esse silêncio não é fácil, porque você não pode, entendo até o meu limite de conhecimento, que você não pode fazer isso de forma velada, simplesmente denunciar. Eu acho que até é possível para que haja uma investigação, mas a algum momento ali você vai ter que dar a cara a tapa. E quando der a cara a tapa, será que a empresa vai manter o seu emprego ou ela vai te rescindir o contrato de trabalho? E é claro que uma rescisão do contrato de trabalho, diante desse sentido, de que o fato da rescisão se deu, mesmo que o empregador coloque lá sem justa causa, mas que transparência, que é porque ela fez uma denúncia contra o seu assediador, é claro que isso é uma discriminação, é uma forma discriminatória de rescisão do contrato de trabalho e merece a reparação moral com relação a isso. Mas eu tenho uma convicção muito específica, Walter, e queria dar uma de Walter Lima aqui e falar como é que nós nos comportaríamos em quebrar o silêncio? Um de nós aqui, como é que a gente conseguiria quebrar o silêncio num assédio sexual, por exemplo? Deixa eu encaminhar essa pergunta para a nossa psicóloga, doutora Eu já tava aqui, eu quero Amanda falar. Oliveira, doutora Amanda. E aí, doutora Amanda? Não é fácil quebrar esse silêncio, né? Até mesmo porque a gente tem o medo, né? E o medo ele é uma coisa instintiva para a sobrevivência, né? E ele tem a capacidade de nos impulsionar ou então nos paralisar. E normalmente quando o assunto é assédio sexual, ele nos paralisa por diversos motivos, né? O outro nem sempre vai acreditar, vai duvidar da palavra. Isso acontece muito, né? Principalmente quando é assédio cometido contra a mulher. Então, onde a mulher está inventando a história, até que ponto ela provocou, que isso é uma coisa que sempre está, né, em questionamento quando se tem algum assédio. E aí acaba que esses questionamentos e esse julgamento do outro é uma das coisas que acaba coibindo a manifestação ali. Fora o sentimento de vergonha, né? Vai ser exposta. Então, tudo isso acaba contribuindo para que a vítima ela não necessariamente vá denunciar. E isso sendo na esfera trabalhista ou sendo na esfera doméstica, religiosa, não importa. Né? Em qualquer uma das esferas acaba tendo esses mesmos tipos de sentimentos e dificultando. Né? Então, ter uma rede de apoio é muito importante para poder, né, conseguir conversar sobre o assunto, para poder ter um incentivo, né, de ir fazer a denúncia mesmo de fato, né, e conseguir seguir a vida. E eu vou colocar um seguir a vida muito entre aspas, né, porque a gente não sabe as consequências psíquicas que essa pessoa, né, teve mesmo de fato, né, e inclusive que muitas das vezes acaba tendo medo mesmo de ir para o trabalho, né, de sair na rua, porque o estresse foi muito grande, né, devido àquela situação. Então, quebrar esse silêncio não é fácil, né, e aí até trazendo a questão da atualidade, né, das discussões diferentes, das novelas estarem colocando essa frase, né, falando que eram pensamentos da época, tem vários materiais que a gente pode consumir hoje, né, no mundo cinematográfico que traz essa discussão, inclusive quebrando e fazendo com que o homem perceba, né, esse assédio de uma outra forma. Não sei se eu posso citar o nome do filme, posso? Pode citar, fica à vontade. Tem um filme chamado Eu Não Sou um Homem Perfeito, que é um filme de assédio, mas é um filme onde é como se fosse a mulher na posição do homem e o homem na posição da mulher. Então, quem sofre o assédio é o homem. É um filme extremamente difícil de ver, tanto para o homem quanto para a mulher, porque quebra todos os padrões do que a gente está acostumado e a gente fala que absurdo, ele está sendo abusado sexualmente, né? Então, é um filme que talvez, né, e a sociedade tendo acesso a esse tipo de coisa, gere novas consciências, provoque novas discussões, né? E assim a gente tenha comportamentos diferentes, né? Então, que bom que a gente está tendo a oportunidade, inclusive aqui nesse momento, de debater, de trazer esse assunto que é tão importante, né? E fazendo com que as pessoas, na verdade, reflitam e discutam mais sobre o assunto. Pois não. Doutor Joaquim, quer dizer, esse assunto todo nós estamos aqui abordando, o assédio sexual, e também para os senhores, né, doutor César, doutor Diego,
que são os homens, portanto, do direito, uma denúncia de assédio sexual, ele tramita somente na esfera da justiça trabalhista ou necessariamente, obrigatoriamente, ele também tem que tramitar na esfera penal ou na esfera criminal? Do assédio sexual, você disse. Isso. Do assédio sexual, ele só vai tramitar na justiça criminal se ela for chamada. Então, tem que haver algum registro aí para que os órgãos de controle eles tomam. Geralmente, pela prática, e aí está aqui o advogado trabalhista para me dizer, inclusive, se estou certo ou estou errado, mas geralmente essas demandas elas se resolvem ali no âmbito da justiça do trabalho, porque no final das contas o trabalhador ele busca algum direito dele ali, que é algum direito econômico, né? E muitas das vezes eles acabam silenciando, né? E não dando os encaminhamentos sobre o que mais aconteceu. Às vezes silenciando, inclusive, diante do próprio advogado dele, do advogado trabalhista. E aí, por isso, e a sua pergunta foi excelente, porque me permite também pegar o gancho aqui, a provocação novamente do doutor César. Por isso, a importância do acolhimento. Nesse ponto, existe todo um trabalho e existe toda uma teoria que nós temos no direito penal sobre a palavra da vítima. Inclusive, buscar aí os ouvintes, principalmente os estudantes, busquem ali na jurisprudência, nos links ali de jurisprudência, o valor da palavra da vítima. E nesses tipos de delitos de cunho sexual, a palavra da vítima ela tem valor justamente porque é uma orientação que se dá para a gente do direito, dizendo, olha, a vítima, para ela ter falado, é porque foi muito grave. E aí, por isso, que tem que ter muito cuidado, e a gente vê, e aí eu, como advogado criminalista, acontece demais, do receio, e infelizmente, eu digo, da minha prática, é um receio real de que, olha, cuidado mesmo, porque às vezes você faz esse registro lá junto à polícia, Ministério Público, mas não tem o respaldo, e aí você responde por um crime que é muito mais grave, que é a denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa, que é acionar a justiça de forma falsa, né? Acionar que os órgãos de controle investiguem alguma pessoa de forma falsa, a pena é altíssima, é bem maior do que essa. Eu não vou ter ela aqui de cobro, depois eu até olho aqui, mas é bem mais alta do que 2 anos a pena. Eu vou pedir ajuda até para o doutor Diego, se ele puder verificar, mas é bem mais alta do que esses 2 anos, que consta lá no assédio sexual. Então, de alguma forma, nós precisamos ter uma melhor orientação, principalmente delegacia, Ministério Público, juízes e advogados, defensoria pública, de que ao receber isso, de dar um tratamento devido, de que se a vítima ela se dispôs a ir até lá, ainda que eventualmente ela não tenha tantas provas assim, mas que se respeite a posição dela de ter ido lá, porque muitas vezes ela teve às vezes não aconteceu assédio, mas ela teve essa sensação do assédio e isso é uma sensação dela. Tanto é que na doutrina, me perdoe me estender aqui um pouco, mas é só para eu pontuar, porque eu acho que isso é relevante. Na denunciação, não é denunciação caluniosa quando a pessoa tem aquele sentimento de que aquele fato realmente ocorreu. Só que o problema é que a gente tem que provar isso numa ação penal, é difícil, é duro, é árduo para a pessoa. Então, a gente precisa evitar que dá esse encaminhamento se eventualmente a pessoa não tem tantas evidências assim. Dá o tratamento para aquela denúncia, verifica os fatos e vê como é que é o encaminhamento, se é o caso, inclusive, de acionar. Então, eu acredito que a gente, nesse aspecto, a gente precisa dar um acolhimento aí melhor, um treinamento, melhor dizendo, um treinamento a todos nós que atuamos, que lidamos com esse tipo de situação. O senhor levantou a pena? 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Agora, doutor César, quer dizer, uma denúncia de assédio sexual é feita na justiça trabalhista ou na justiça, enfim, criminal, penal, enfim, porque
geralmente, e no entendimento da maioria das pessoas, se entrar na justiça trabalhista, aqui também já foi dito, eu vou ser indenizado pelo que eu sofri em relação a essa questão do assédio sexual. Agora, se eu for para criminal, eu estou agindo também para punir criminalmente a pessoa que me assediou, vamos colocar dessa forma. Mas, afinal de contas, uma denúncia de assédio sexual, a justiça toma conta de tudo, uma parte vai para o criminal, aliás, outra parte vai para a trabalhista, vão resolver tudo isso aqui, ou ainda quem se sentiu vítima é que tem que adotar essas providências, ou seja, buscar esses dois caminhos. Pois é, Walter. Acho legal a pergunta porque normalmente a gente faz isso nas salas de aulas, né, para falar sobre competência da justiça. Existe competência da Justiça do Trabalho para que ela possa resolver as lides trabalhistas, as situações que desenvolvem nas relações de trabalho. Mas não existe competência da Justiça do Trabalho para punir o agressor. Não punir de forma penalizada. Ou seja, o juiz do trabalho não poderia aplicar a pena do assédio sexual que está prevista no Ele não pode usar o Código Penal. Exatamente, ele não pode usar o Código Penal. Muito, muito bem colocado, não pode usar o Código Penal para isso. A punição seria uma punição, como muito bem falou o doutor Joaquim, uma punição econômica. A gente poderia, ali analisando os fatos, conceder para essa vítima um valor pecuniário que é decorrente do dano extrapatrimonial. A partir da reforma trabalhista de 2017... a gente na Justiça do Trabalho não adota mais especificamente um dano moral. Existe um dano de forma mais ampla, a gente chama de dano extrapatrimonial, em que se diverge entre o dano moral e o dano existencial. No caso de assédio sexual, de assédio moral, estaríamos efetivamente falando do assédio moral puro. Aquele em que, na Justiça do Trabalho, como eu já falei anteriormente, eu só queria ressaltar, é o artigo 223E da CLT, que fala que tanto o assediador, ou seja, tanto aquele que praticou a ação, quanto aquele que foi omisso em relação a essa possibilidade de assédio sexual ou moral, vão responder por essa obrigação, determinada pelo juiz. É claro que cada um de acordo com a sua atuação no caso, tá? E aí, Walter, eu fiz uma comparação aqui rápida, até por causa dessa pergunta, para explicar talvez a punição branda na justiça penal e uma punição ainda também branda na justiça do trabalho. Por quê? A justiça do trabalho não vai punir de forma criminal. O que você falou, o juiz do trabalho não pode ir até o Código Penal, analisar a conduta do autor e puni-lo de forma penal. Essa é uma competência da justiça criminal. Então, certamente, me corrijam os criminalistas, mas eu acho que vai ter que haver uma denúncia na delegacia, no sentido de haver uma apuração, um inquérito policial e tal, e aí, a partir daí é que deve se correr atrás aí ou não sei se é uma ação de penal pública condicionada, não sei como é que é bem a questão criminal. Minha barraca é a outra. Então, então, doutor Diego, o que acontece na Justiça do Trabalho? E aí me parece que eu vou fazer uma comparação rápida. A única justiça que conseguiu, entre aspas, tabelar o dano moral foi a Justiça do Trabalho. E aí ela colocou lá na CLT, no 223, a possibilidade de dizer quanto é que a pessoa pode receber caso ela sofra algum tipo de lesão no seu patrimônio material. Então ela colocou lá, dano moral de natureza leve, até 3 vezes o valor do salário do contratual do ofendido. Natureza média até 5 vezes, natureza grave até 20 vezes, natureza gravíssima até 50 vezes. Walter, eu te pergunto, assédio sexual ou assédio moral é natureza leve, natureza média, grave ou gravíssima? Porque se a gente for pensar em gravíssima, para mim é um acidente de trabalho com morte. E aí se você considerar que é o valor do salário do empregado, a gente está fazendo uma comparação um pouco absurda, porque lembrando do maior acidente de trabalho no Brasil, o acidente de Brumadinho, você imagina que estavam sentados no local de alimentação lá daqueles empregados, no refeitório, um engenheiro que deve receber um pouco a mais e um motorista do caminhão, por exemplo, que recebe o valor do salário mínimo. O engenheiro recebe 10 mil, o motorista do caminhão vai receber o salário mínimo. Na mesma circunstância, no mesmo local, na mesma hora, momento, tudo igual, sim. E aí um vai receber 50 vezes mais do que aquele, né, que vai receber ali de acordo com o seu salário. Se a gente considera que a natureza gravíssima é o acidente de trabalho com morte do empregado, eu certamente não posso considerar que o assédio sexual e o assédio moral seria de natureza gravíssima. Então seria de natureza média ou de natureza leve.
Ou seja, 3 vezes o salário do empregado ou 5 vezes o salário do empregado. O que, para mim, assim como é na justiça penal, é uma punição muito, muito branda para quem pratica o assédio. Doutor Diego, para arrematar essa primeira parte, né, do programa, a palavra com o senhor. Obrigado, Walter. Só complementando aqui o que o Dr. César falou, o crime de assédio sexual ele é ação penal pública incondicionada, né? O que significa dizer? Significa dizer que até mesmo dentro de um processo trabalhista, ali na audiência de instrução, o juízo trabalhista observar que tem elementos que indiquem a possibilidade do crime de assédio, ele faz a comunicação para a polícia para fazer a ocorrência policial, né, e ali começar a marcha procedimental até chegar à marcha processual, né? Então, o que seria? O juiz do trabalho, ao tomar conhecimento ali, ou até mesmo o Ministério Público, se estiver oficiando no feito, o doutor César saberá melhor do que eu, manda oficiar a polícia vai fazer o trabalho dela no sentido de que, vamos apurar esse crime, esse suposto crime de assédio sexual. E ali as partes serão ouvidas, né? Tanto o autor do fato, como a vítima, eventuais testemunhas e por aí vai. Daí o processo, né, o inquérito policial, ele vai seguir um curso onde provavelmente haverá um relatório para descrever que aquele fato ali ocorreu, é um fato criminoso amoldado à condição de crime de assédio sexual. E vai para o Ministério Público, que o Ministério Público é o titular da ação penal, né, que vai promover a marcha processual efetivamente na justiça, e ali, enfim, a vítima vai ter uma resposta do Estado juiz através de uma punição, e o autor do fato vai ter o seu direito ali de se defender, e por aí vai. No entanto, não sendo o caso de oficiar, né, do próprio juiz do trabalho, a própria vítima, ela tem que ir à delegacia para noticiar o fato. Isso é onde eu quero chegar, não desestimula a vítima? Desestimula porque entra a questão do medo que o lá. Dr. César falou. Como é que a gente quebra o silêncio? A vítima precisa do emprego. A vítima não quer se expor. A vítima está sofrendo algum tipo de ameaça velada ou indireta, no sentido, se você me punir, você vai ter as consequências lá. Como é que você vai administrar tudo isso? A rede de apoio, como bem levantou o doutor Joaquim, é preciso que haja isso, né, de todos os membros ali envolvidos na sociedade para buscar apoiar a vítima enfim, dentro desse cenário, né? E pelo visto, doutora Amanda, a vítima realmente eu não digo que ela fique entregue à própria sorte, já que nós temos aí vários caminhos, como aqui já foram citados, mas ela fica numa dúvida terrível. Se denuncia na empresa, perde o emprego. Se vai para a justiça trabalhista, provavelmente ela terá que buscar também na justiça penal a punição daquela pessoa. Na trabalhista vem a punição pecuniária, que o patrão paga quem realmente cometeu o delito. Se ele for cobrado pelo patrão, tudo bem, senão ele é demitido. Agora, se ele for o dono da empresa, ele troca, portanto, de empregado. É uma situação meio que difícil, assim, de pacificar, doutora Amanda. Muito difícil, né? E é por isso que muitas vezes tem o real silêncio, né? E até quando é vítima trabalhista, muitas vezes vai fazer a denúncia quando é na rescisão, já foi desligado, e aí sim vai procurar os direitos por conta de medo, né, de ser desligado, por exemplo, e acaba impactando nas outras esferas da vida, né? Então, o silêncio ele acaba sendo muito presente por conta dessas dificuldades, né, por conta de minimizar talvez a dor da vítima, as consequências psicológicas dela, né, e esses julgamentos todos que a gente já falou aqui. Então, normalmente acaba tendo o silêncio na maioria dos casos ainda. Bem, nós estamos fechando aqui a primeira parte do programa. Na volta nós vamos colocar um pouquinho da situação virtual, redes sociais e outras questões mais nesse nosso debate voltado, portanto, aí a levar orientação para o nosso público ouvinte sobre essa situação, uma maior compreensão sobre essa questão do assédio sexual e também o assédio moral. 16 horas, intervalo, voltamos em instantes. Até já. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, estamos de volta, são 16 horas mais 5 minutos.
Estamos de volta e, claro, agradecendo aí aos nossos ouvintes, como também aos nossos telespectadores, aí nos acompanhando tanto pela 104,7 FM, como também nos acompanhando aí pelo nosso canal da Rádio Justiça no YouTube. Mandar o nosso abraço aqui ao secretário de Cultura aqui do Governo do Distrito Federal, o jornalista Bartolomeu Rodrigues, sempre aí que é possível, está nos prestigiando. E hoje não está sendo diferente, né, doutor Joaquim? Mandar um abraço aí para o nosso grande ouvinte e telespectador, Bartolomeu Rodrigues. Muito obrigado, portanto, aí pela sua audiência. E vamos nós, né, a partir de agora, dar sequência aqui ao nosso debate. Estou sinalizando aqui, porque o rapaz da água e do cafezinho, né? É importante a gente sinalizar para ele aqui, para ele poder, então, atender aqui aos nossos convidados. Mas é assim mesmo. Bom, o assunto que nós estamos abordando aqui, assédio sexual, assédio moral. Quer dizer, pouco falamos do assédio moral. O que vem a ser, portanto, aí a caracterização do assédio moral, doutora Amanda? A senhora está tão quietinha, tudo começa justamente na área da senhora, que é o Recursos Humanos, quando começa assim, no sentido de orientar, de prevenir, e, acima de tudo, de ter uma boa convivência, quando o foco é justamente as corporações, doutora Amanda. O assédio moral, ele é caracterizado por qualquer comportamento que vai gerar vergonha, seja uma situação vexatória, são pública, os apelidos de alguma coisa nesse sentido, né, ou a exclusão social. Então, na verdade, a gente fala muitas vezes que está através da fala, mas o se calar também pode caracterizar um assédio, né, e por conta dessa exclusão que pode ocorrer nos ambientes, né? Então, o assédio moral, ele está mais presente do que a gente poderia imaginar nas organizações, e não necessariamente acontecendo hierarquicamente entre os pares, né? Acontece muito. A senhora que é de RH, né? E tem toda a expertise, portanto, aí desse item de RH. Quer dizer, o novo que chega na empresa, não importa o grau hierárquico, ele é orientado, de tudo isso nós estamos aqui pontuando ou não, doutora? Não necessariamente. Algumas das empresas têm um processo que chama de integração, né? Que é integrar um novo funcionário às regras, aos costumes da empresa. Então, tem algumas empresas que vai ter esse processo, então é como se fosse um treinamento inicial na primeira semana de trabalho, nos primeiros dias, mas nem todas as empresas têm e nem sempre é abordado todos os temas, né? Porque fica muito vasto também. Então, não necessariamente todos os funcionários eles são orientados nesse sentido, até mesmo porque eu acho que a gente espera que seja uma coisa natural de todo mundo, né? Ter essa relação de respeito para com o próximo, né? Parece que fica subentendido ali que é normal, mas não necessariamente para aquela pessoa vai ser uma coisa tão natural assim. Então, algumas empresas vão sim fazer esse processo, né? De inicialização, de explicação, mas a gente não pode falar que são todas que vão fazer. Perfeitamente. Bom, deixa eu entrar aqui nessa questão das redes sociais, nesse assunto que hoje nós estamos aqui abordando. Ou seja, hoje as redes sociais, elas são realmente um fenômeno que está inserida, portanto, nos costumes aí da nossa sociedade. A princípio, aquela velha história, olha, não se leva equipamento de celular para a escola, ou então até mesmo em termos de trabalho, procurou-se de alguma forma também disciplinar, portanto, aí a utilização do celular quando a pessoa estiver exercendo a sua atividade, ou seja, deixar num lugar que não fique, portanto, ao seu alcance. Realmente também surgiu muitas discussões, portanto, muitos debates, como também hoje nas redes sociais, é onde nós vamos pontuar aqui também essa questão, portanto, do que nós estamos aqui abordando, dos assédios, né? Moral, sexual, e claro, a pessoa que tem, portanto, aí a sua rede social, que é a sua, quer dizer, o empregador, ele pode, de alguma forma, também verificar dentro deste contexto de uma rede social, como está o comportamento daquele seu empregado, daquela sua empregada, para verificar se não está comprometendo, portanto, aí o nome da sua empresa ou algo nesse sentido, com determinadas atitudes, com determinados tipos de gestos, de comportamentos, enfim. Vamos pontuar aqui essa questão da rede social. Deixa eu começar com o senhor, doutor César.
Pois é, Walter, a pergunta é instigante e ao mesmo tempo nos causa um ar de polêmica. Por quê? Me parece que muitas vezes o empregador quer investigar a vida do empregado. E isso pode causar aí uma forma de discriminação. Porque talvez os valores que o empregador esteja querendo não são os mesmos valores que são praticados pelo empregado, mas isso não quer dizer que ele esteja praticando algum tipo de ato que pode causar dano à imagem do empregador, e quando isso, na verdade, sequer é forma de reconhecer que o empregado está efetivamente querendo causar dano à imagem do empregador. Walter, eu vou trazer isso com uma inovação que nem todos na esfera trabalhista conhecem, que trouxe, por meio da Lei 13.467, da reforma trabalhista, a possibilidade do empregado utilizar no seu uniforme de trabalho logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras. Por incrível que pareça, isso antes da reforma trabalhista era típico de dano moral. O empregado não poderia utilizar logomarcas de empresas ou de empresas parceiras no seu uniforme de trabalho, porque ele estaria sim servindo como se fosse uma espécie de outdoor ali, né? Uma espécie de propaganda da empresa, sem que o empregado, é claro, fosse remunerado com relação a isso. E aí você pode pensar o contrário. Em relação aos valores que estão sendo colocados na rede social daquele empregado, se aquilo não acomete qualquer tipo de conduta que possa ser considerada ali talvez uma conduta até criminosa, ou então uma conduta que seja longe do que a sociedade, do que o homem médio pensa, eu até entendo que o empregador poderia, de alguma forma, chamar a atenção do empregado, digamos assim. Mas o empregado tem a sua vida particular, a sua vida própria. E o que o empregador não pode fazer é querer investigar a vida dele por meio de uma rede social. Acredito até que muitas vezes quando o empregador faz isso num processo seletivo, ele está ali realizando uma forma discriminatória no processo seletivo. Verificando, por exemplo, quantos filhos essa pessoa tem. Por que é interessante no processo seletivo saber quantos filhos essa pessoa tem? Né? Qual o tipo de música que ela gosta? Isso não é algo que possa ser dado como uma das formas da subordinação da relação trabalhista, porque a relação trabalhista, apesar de ser subordinada, ela não pode ser subordinada ao ponto do empregador decidir aquilo que o empregado pode fazer na sua rede social. Então, é claro que a gente tem uma situação um pouco problemática, Walter, porque me parece que muitos que utilizam a rede social acham que estão ali utilizando de forma escondida, digamos assim, que ele não está aparecendo. Mas, pelo contrário, essa rede social aparece para o mundo todo e todo mundo sabe que ele está realmente utilizando, para que ele está utilizando aquela rede social e o que ele está fazendo com aquela rede social. Mas tem que ser utilizado por parte do empregador de forma muito parcimônia. Quando você está se relacionando, é claro, ao fato do empregado utilizar as tecnologias da informação e comunicação disponíveis no ambiente de trabalho para o trabalho, é uma coisa. Ou seja, o empregador pode certamente punir o empregado com aquelas punições que são previstas no poder diretivo do empregador, seja com uma certa reprimenda em relação a uma advertência escrita, seja uma suspensão do contrato de trabalho, seja uma rescisão por justa causa, quando o empregador estiver utilizando as redes sociais no ambiente de trabalho para outras finalidades. E isso é comum acontecer, inclusive é tema de alguns debates da Justiça do Trabalho, que é a utilização das redes sociais, na verdade, das tecnologias da informação e comunicação disponíveis para o empregado no ambiente de trabalho. Porque muitas vezes, as tecnologias nos permitiram isso, estávamos conectados a várias janelas ao mesmo tempo. Então o empregado às vezes está trabalhando com na atividade no computador e se não for a atividade dele o trabalho com a rede social, certamente ele não pode utilizar a sua rede social pessoal no horário de trabalho. Porque isso estaria causando uma fraude ao contrato de trabalho, já que ele estaria sendo remunerado pelo número de horas que ele trabalha. Tudo isso a gente tem que imaginar. Ou seja, eu vou até numa questão maior. O empregador poderia fiscalizar o que o empregado está fazendo na rede social, melhor dizendo, na sua atividade laboral durante o horário de trabalho? Ou seja, isso seria infringir a intimidade, a vida privada do empregado, mas enquanto que ele estivesse no horário de trabalho, do tipo, estou utilizando aqui realmente o software da empresa, utilizando o ambiente da empresa, mas em determinado momento eu verifico, muito obrigado, eu verifico que esse empregado abriu o WhatsApp pessoal dele e está agora transmitindo mensagens do seu WhatsApp pessoal. Se eu tenho uma empresa que necessita de um certo sigilo, como é que eu permito que esse empregado faça isso? Certamente virá uma punição.
E será que o fato dele fiscalizar o que ele está utilizando no computador da empresa é um assédio moral? Vamos lá com recursos humanos, doutora Amanda Oliveira, tudo isso que foi pontuado. Enfim, como é que funciona essa questão da rede social, empregado na empresa, o equipamento da empresa, a pessoa tem, portanto, o equipamento à sua disposição, trabalha por hora, como pontuou aqui o doutor César, ela pode estar fraudando, portanto, o seu tempo, entrando ali de forma meio, assim, escondidinha ali na sua rede social, para ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. Se for flagrada, pode ser punida, existe punição, não existe, existe tolerância da empresa, a empresa, de fato, fiscaliza o futuro empregado ou empregada através das redes sociais. Quando ela preenche a sua fichinha, ali ela é obrigada, caso ela tenha, portanto, fornecer, portanto, aí o seu endereço, o seu e-mail para o pessoal verificar. Como é que funciona essa questão nos recursos humanos, No que doutora se refere Amanda? à parte de recrutamento e seleção, alguns anos atrás era uma prática que estava se tornando comum, né? Verificar as redes sociais durante o processo seletivo, né? E isso para verificar realmente quais são as condutas da pessoa, para poder entender se estava coerente com as condutas que a empresa quer. Com o passar do tempo, isso foi reduzindo, né? Então, hoje eu entendo que menos profissionais de RH utilizam as redes sociais como etapa para poder aprovar um profissional a fazer parte da empresa. E aí, quando a gente fala da utilização das redes sociais dentro do ambiente de trabalho, isso é uma discussão que entre os funcionários sempre acontece. Até mesmo porque hoje, com a utilização do WhatsApp, muitas vezes o celular pessoal é utilizado como ferramenta de trabalho. E a gente acaba tendo a internet hoje muito acessível para todo mundo. Então, esse acesso não necessariamente é através do equipamento da empresa, através do seu próprio celular, né? Então, se a gente for pegar aqui, né, o contrato de trabalho fala lá que você está disponível por X horas e nessas X horas você acaba usando muito tempo as redes sociais, a gente entende que até moralmente está equivocado mesmo, e as empresas elas podem, né, fazer contato com um profissional, falar que está equivocado, dar uma advertência escrita, verbal, né, e orientando. E nesse sentido, até mesmo quando é uma empresa que requer sigilo, até quando entra na empresa, existe política que a pessoa assina, que tem ciência, que não pode acessar certos tipos de coisa, que não pode divulgar certos tipos de informações, né, isso para a empresa já se respaldar e a pessoa também, né, ter ali o conhecimento formal e assinado de que aquela informação foi passada, né. Então, acaba que existe uma discussão muito grande sobre usar ou não usar por conta da acessibilidade do celular, né, que está aqui a todo tempo e a gente acaba utilizando, né, por vezes, e várias vezes, na verdade, no dia, só que às vezes por curto espaço de tempo cada uma das vezes, né? Só que com o advento do celular, eu acho que é mais complicado as empresas questionarem isso, principalmente se o celular é utilizado, né, e aí o celular particular, como meio de trabalho também. E aí, doutor Joaquim, essa questão, enfim, das redes sociais no local de trabalho, onde pode, de alguma forma, dentro da empresa, eu posso utilizar o meu celular na minha hora de folga para fazer imagens. De repente, existem normas da empresa onde determinados setores não podem ser, enfim, tornados público por conta de segurança e outras questões maiores. Enfim, essa questão, portanto, virtual, ou seja, do assunto que nós estamos aqui abordando, de certa forma, ele está pacificado na nossa legislação ou são assuntos novos que, com certeza, os fatos vão acontecendo e, de certa forma, a justiça se adequando, como também os nossos legisladores prestando atenção no que é possível ser feito para, de alguma maneira, também acompanhar essa evolução? Walter, tudo que diz respeito a essas novas tecnologias é novo, né? Então, assim, a gente está em processo de aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento contínuo. Por enquanto, e eu espero que a gente continue dessa forma, pouco dessa discussão está esbarrando na legislação criminal. Agora, eu vou dizer da parte, por exemplo, da violação que o Walter pontuou aqui, sobre, por exemplo, exposição de algum ponto sigiloso da empresa ali, né? Nós temos no direito penal violação de segredo, isso daí pode vir a ser algum crime, né? Então isso merece
uma certa uma atenção por parte uma atenção por parte das empresas. Agora, de qualquer forma, eu acredito que na medida em que essas discussões elas vão, e obviamente o legislativo ele vai incorporando isso nas leis, né? A gente vai exigir por parte de nós, quem atuamos com isso, de alguma forma lidar. Novamente, o que eu repito, por enquanto, o direito penal está sendo pouco convidado para esse tipo de debate. Eu espero que continue dessa forma, porque o direito penal ele só vai atuar, como o Diego tinha dito no quadro anterior, né, no último bloco, o direito penal ele é a última ratio, né? Então é a última razão. Então a gente espera que nós continuemos dessa forma. Antes de passar para o doutor Diego, o que foi colocado pelo doutor César também, acrescentado, colocado também pela doutora, a doutora Amanda, quer dizer, o endereço da rede social daquele empregado que está no recrutamento, que está entrando, e dali também o pessoal vai verificar, né, a vida pregressa, o comportamento, enfim, de que forma se comporta, portanto, essa pessoa que vai fazer parte dos seus quadros. Isso é justo? A pergunta o que é justiça, né? Essa pergunta é provocativa. Olha, novamente, eu quero resgatar um ponto aqui para tentar respondê-lo, Walter. Nós vamos depender muito aqui da cultura organizacional da empresa para poder avaliar, porque eu acho que a gente está em um pouco um processo aí de avaliação do que é justo, do que é injusto. Uma coisa que eu posso dizer é que essas empresas que não estão organizando, se estruturando seus programas de integridade, o que nós chamamos no último bloco lá, o famoso compliance, elas vão ficar para trás. Então, por isso é importante a busca disso, porque aí nós vamos verificar na hora do recrutamento se aquela organização tem essa visão. Eu sei que no direito do trabalho, aí aqui tem o trabalhista, vai me dizer se eu estou certo ou errado. No direito penal está lá que ninguém é considerado culpado até sentença condenatória transitada em julgado. Então, em tese, pelo menos para o direito penal, não é permitido você deixar de contratar alguém se você verificou que aquela pessoa eventualmente cometeu um crime, porém, ela ainda esse crime não transitou em julgado. Eu digo isso pela luz do direito penal, propriamente. Agora, eu acho que se você tem um programa de integridade que deixa claro para a sociedade, para todos, que há uma cultura da empresa, eventualmente a empresa ela pode deixar isso claro e aí na hora do recrutamento ter isso consignado. Agora, se isso vai resvalar lá para uma atitude discriminatória e tal, aí é importante que a empresa, nesse sistema de compliance, ela faça essa análise junto com um especialista trabalhista, um especialista criminal, para que eles possam ali quebrar a cabeça e chegar numa resposta. Mas assim, então respondendo, vai depender. Depende do espírito aí da empresa. Se me permite. Pois não. É justo, então, a mesma questão da justiça, para nós advogados é difícil a gente falar de justiça. É justo, então, que o empregado, durante o período de suas férias, faça uma live, uma postagem no Instagram, informando que ainda bem que estou fora daquele ambiente, e aí fazer uma alusão à empresa que ele trabalha, mas o contrato dele de trabalho está interrompido, então não pode fazer isso. Tá vendo? É difícil a gente poder determinar que o empregador não pode verificar as redes sociais do empregado, assim como o empregado não pode também colocar lá a imagem do empregador, haver navios, e por incrível que pareça, né? O que a gente está discutindo quanto ao assédio moral, na trabalhista existe assédio moral com relação ao empregador, pessoa jurídica, viu? Tem lá também no artigo 223, nas suas letras lá, que a imagem da empresa também pode ser atingida por um ato praticado pelo empregador. Isso também é assédio moral, viu? É importante deixar bem claro. Uhum.
Agora é com o senhor, doutor Diego. Esse assunto que nós estamos, portanto, aqui, de certa forma, pontuando, né? Entrando aqui já nas redes sociais. Como é que o senhor vê esse aspecto também? Você começou esse bloco falando, a rede social é sua. Aí é uma pergunta, né? A rede social é sua? É uma grande pergunta. O senhor está me perguntando, eu falei, tipo assim, estou concordando com a pergunta do senhor. É um ativo financeiro. Porque tem lá já de discussão que é um ativo financeiro. Que a rede social pertence àquela pessoa e que faz parte daquele patrimônio jurídico da pessoa. A imagem dela está ali sendo difundida e o que ela pode trazer a nível de direito de trabalho, a nível de responsabilidade civil, penal e etc. Então, assim, o que eu penso a respeito disso? Hoje, a rede social é um outro mundo e que esse mundo ainda está nebuloso, né? Porque não existem, entre aspas, uma clareza de direitos e obrigações. É claro, existem aqueles mínimos, mas até que ponto é possível a gente distinguir o mundo real, virtual, do mundo real físico, não é mesmo? Tanto é que o Dr. César foi muito feliz em suas pontuações, né? Dando o exemplo do empregado que está em férias, né? Postar falando mal da empresa ou enfim, falando o inverso dela. Ele é capaz de responder alguma coisa ali? Então, assim, eu fico até mesmo aqui para nós esse pensamento. A rede social é sua? Ou melhor, a rede social é nossa? O que a gente pode ter disso, né, Walter? Porque é um mundo à parte. É um mundo à parte. Mas que vai gerar obrigações, que vai gerar responsabilidades. E no campo penal, sem sombra de dúvida. Tanto é que o estupro virtual, né, alguns juízes já consideram por aí, né? É possível. Então, tudo é novo, tudo tá na iminência ali de um juízo de valor, mas é preciso ser bem pontuado para que não haja excessos de nenhuma das partes. Agora, doutora Amanda, quer dizer, a questão realmente não deixa de ser polêmica, não deixa de ser também, portanto, aí, um assunto novo. Mas o empregado em si, mesmo fora, cumpriu o seu expediente e está, portanto, tocando a sua vida, enfim, pessoal, e acaba se envolvendo, portanto, aí numa situação em que termina, portanto, aí a sua imagem sendo divulgada, mesmo ele não colocando, não se identificando onde ele trabalha, alguma coisa nesse sentido, mas ali está posto, portanto, ali a situação que é negativa justamente para essa pessoa. Quando é positiva, eu também gostaria de ouvir a senhora, quando é positiva a empresa gosta e amplia, portanto, o assunto. Quando é positivo o comportamento daquele empregado fora do seu local de trabalho, fora do seu expediente, e quando é negativa, enfim, tem consequências, não tem consequências, mesmo a empresa não sendo relacionada com aquela atitude daquele empregado? Vão ter consequências, né? A partir do momento que a empresa tem acesso, e se é uma coisa que fere algum dos valores dela, que vai trazer para a sociedade uma imagem negativa, né? A empresa ela acaba, sim, acionando o colaborador e tomando as vias que ela pode, né, adotar, isso trabalhista no caso. E quando é positivo, claramente, né, só aproveita. Inclusive, né, falando sobre essa questão de que funcionários falam negativamente sobre a empresa, né, e acaba gerando todo o impacto. E tem empresas também que estimula, e é um estímulo quase que obrigatório, de falar bem da empresa nas redes sociais. Então, também acontece do empregador fazer esse movimento para que o colaborador ele faça movimentos de divulgação. E aí é como se fosse, é voluntário, mas internamente tem uma obrigatoriedade em fazer. E não, é voluntário, então não ganha nada por isso? Não. Isso é certo, doutor César? Bom, Walter, são as novas relações de trabalho. São as novas relações de trabalho. Deixa eu pontuar só algumas coisas que ficaram no ar aqui. Quanto à possibilidade de rescisão do empregado quando ele comete alguma atividade, algum crime, né? O 482 da CLT, que são as causas de rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, e como tem no direito penal a questão lá do princípio que
o fato da vida tem que se amoldar à norma, é a mesma situação, né? Tipicidade. Isso, a tipicidade. Então lá vai acontecer, doutor Joaquim, essa possibilidade também do empregado ser demitido por justa causa somente se houver a condenação transitada em julgado, sem a possibilidade de sursis. E aí ele pode ser demitido por justa causa. As outras possibilidades, o contrato de trabalho vai ficar suspenso até que ele seja julgado, caso ele esteja cumprindo ali, né, já parte do período em que está sendo processado preso, né? Então não vai até que transite em julgado a sentença é que poderia demitir o empregado por justa causa. Se não, mantém o contrato de trabalho suspenso. E aí, Walter, quanto a essa situação, é difícil a gente poder prever se o empregado ou o empregador estão agindo da forma correta, porque é um mundo muito nebuloso ainda essas novas tecnologias com as relações de trabalho. E por que eu falo isso? Porque é comum nós utilizarmos os nossos aparelhos tecnológicos para os mais diversos tipos de atividade. Nós aqui ainda fazendo as entrevistas, fazemos uma rápida pesquisa, procura ali na CLT qual que é o artigo, vamos para uma jurisprudência e tal. Às vezes os professores estão aqui, estão dando aula ali, são fotografados e você coloca lá no Instagram, lá onde que está sendo fotografado, dando uma palestra, fazendo alguma coisa. E eu vou colocar a seguinte situação, Walter. O que realmente gera uma complicação. Porque se ele estiver no ambiente de trabalho, eu até entendo. Imagina que você for filmado num ato dentro do seu ambiente de trabalho. E aí, claro que esse ato vai ser investigado pelo empregador. Se é um ato que concorda ou não com as atividades da empresa, que pode ou não ser punido. Um motorista particular que, por exemplo, ele fura o sinal vermelho e é filmado furando o sinal vermelho. Certamente vai dar ali uma reprimenda para esse motorista, até com a demissão por justa causa, se assim for possível. Mas o que eu estou falando é o seguinte, poderia o empregador, e aí eu vou colocar uma situação que eu gosto muito, eu vou num jogo de futebol e aí, de repente, o juiz ali não marca a falta e eu xingo o juiz, por exemplo. Sim. E aí é bem na hora que a câmera está me filmando e todo mundo vê lá que eu estou com uma camisa da empresa. O ato realmente não é válido, não é algo que seja bom para a imagem da empresa, mas não pratiquei nada no sentido de causar o ferimento à imagem da empresa. Então a gente fica nessa circunstância de que pisar em ovos se eu estou trabalhando, se eu sou empregado e por isso pode causar um prejuízo à imagem da empresa. E por que eu falo isso, Walter? Porque até que enquanto nós estamos dando as nossas entrevistas, quando de repente nos posicionamos de alguma forma, pode ser que o nosso empregador não acate aquela posição nossa e não goste daquela posição nossa. Mas é uma forma de nos expressarmos como pessoas. Eu não posso estar sempre sob a luz do empregador ali e não posso sair daquele foco, porque se eu sair daquele foco eu vou perder meu emprego. Não é assim que a gente atua. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir perceber, tanto na esfera criminal, quanto na esfera trabalhista, quanto nas relações humanas, que nós estejamos sendo conduzidos por uma rede social. Isso é muito complicado. Deixa eu colocar aqui para os criminalistas uma questão que ocorreu bem recente. Eu não vou me furtar aqui de colocar, citar o nome da rede de supermercado, que é uma multinacional, em Salvador, onde um casal furtou nas gôndolas 2 latas de leite ninho, o leite em pó, vamos colocar assim, justamente para poder alimentar suas crianças. Foram, portanto, flagrados, pelos seguranças do estabelecimento e retirados, portanto, do ambiente, levados para um local, de certa forma, reservado, onde lá esse casal teria sido, portanto, humilhado, além de ser, portanto, também espancado. E evidente que as imagens ganharam, portanto, o mundo. A empresa imediatamente se colocou a favor das vítimas e já anunciando, portanto, a demissão, portanto, no caso da empresa cujos agressores seriam terceirizados, pertencentes, portanto, a essa empresa. A questão é justamente essa. Essas pessoas que foram demitidas e, evidentemente, vão pagar no campo penal, caso realmente tenha sido, confirmada essa agressão, vão pagar como determina a nossa legislação. Mas e no campo trabalhista? Como é que fica aí essa questão, né? Ou seja, o empregado pode dizer, não, estou cumprindo a ordem do patrão,
né? Foi ele que determinou assim, qualquer um que for pego roubando aqui ou furtando é para dar uma esfrega, só que não está escrito. Como é que fica essa situação para os nossos penalistas? Doutor Diego, doutor Joaquim, vocês ficam à vontade. Quer começar, Joaquim? Deixa eu só pontuar uma questão aqui, Walter. E obrigado, Diego. Nessa questão, se ficar demonstrado que é dessa forma, que houve uma ordem de um superior para que eles tenham sido agressivos ali, praticado crimes, né, de lesão corporal, racismo, tortura, o que é. O crime que foi cometido ali, essa pessoa responde pelo crime, como em concurso de pessoas. Ela vai pelo homicídio, pela lesão corporal, pelo racismo, pelo crime que ele... O autor. Pelo crime que o autor ali, pelo que ele foi o executor do crime, mas aí nós tivemos um autor intelectual do crime. O direito penal, ele soluciona essa situação se ficar demonstrado. Geralmente, pela nossa prática, não é assim que ocorre no dia a dia. E aí aqui a gente tem uma questão relevantíssima, e aí por isso que eu até quis puxar aqui rapidamente. No direito penal, bem ou mal, escolheu-se, aqui no Brasil, de que não se pune criminalmente a empresa. Então, no direito penal brasileiro, você só pune a pessoa física, aquele que comete o crime, aquele ser humano que vai lá e comete o crime, salvo duas situações. E é incrível porque a gente não se lembra que são duas situações, inclusive nós do direito. Uma é bem lembrada, que é o direito ambiental. Lá no direito ambiental, a Constituição Federal ela diz que a empresa, quando é crime ambiental, ela responde. E a outra, e aí a gente pode eventualmente discutir sobre isso, a outra é quando são crimes econômicos praticados pela empresa. Isso está lá na Constituição da República, e ainda não, eu não vou lembrar aqui de novo, mas artigo 170 e algo da Constituição, e que ainda não foi regulamentado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele ainda há uma omissão legislativa em relação a isso, e fica aí a discussão para os parlamentares, né, de trazerem esse assunto. Porque, de fato, não sei se nesse caso específico chegaria a este ponto do que eu estou falando, de punição criminal da empresa, mas a punição ela é sempre, no Brasil, para aquela pessoa que cometeu o crime, salvo essas exceções que eu pontuei e essa situação que eu coloquei, que se ficar demonstrado na investigação de que houve uma ordem para a prática desse crime, aí essa pessoa ela vai responder como autor intelectual. Mas mesmo sendo esses empregados integrantes do quadro de funcionários de uma terceirizada que presta serviço para essa multinacional? Boa, que eu acho que eu não respondi completamente. Então agora eu vou arredondar, aquilatar a resposta. O argumento de que agiu em razão da ordem, a ordem ela é flagrantemente ilegal. Então, se alguém me dá uma ordem de agredir alguém, essa ordem, eu não posso usar esse argumento. Se alguém me dá uma ordem de violar uma lei, eu não posso usar esse argumento para me eximir. Então, nesse caso, não tem como, não há o argumento de que agir sobre ordem, em razão de ordem. Eu agi, você praticou o crime e o máximo que você pode fazer é colocar essa pessoa que lhe deu a ordem como em concurso de pessoas. Já vou para o doutor César, como também para a doutora Amanda, mas antes, doutor Diego. Desculpa, Walter. Mas é isso que o doutor Joaquim falou. Você não tem como, diante de mesmo uma manifesta ordem, ser obrigado a cumpri-la, ainda mais para agredir direito de outra, né? Maltratar uma pessoa. No caso lá do rapaz, ele teve as mãos queimadas, não foi? Um ato abjeto, sem qualquer respeito pela dignidade da pessoa. Então, aqueles indivíduos que praticaram essa ordem, que praticaram
esta conduta sobre o pretexto de uma ordem... Nós levantamos a questão, né? Isso. Não que eles tenham né, dito. Um exemplo, em Isso. tese, eles devem ser punidos de maneira exemplar pela conduta que eles praticaram, independente se fulano ou cicrano tenha falado, olha, qualquer pessoa que é pega aqui no meu estabelecimento, você deve agredi-las, você deve queimá-las, você deve humilhá-las. Aquela pessoa que está, entre aspas, praticando essa ordem, ela tem que responder, porque como o Dr. Joaquim falou, ela poderia muito bem se recusar a fazer. Não fez, então ela assumiu os riscos de maneira consciente. Portanto, ela tem todos os atributos para responder criminalmente por aquele ato. Antes de ir para o senhor, doutor César, deixa a doutora Amanda dizer, uma empresa terceirizada que chega numa corporação, ela tem que, de alguma forma, seguir as regras, os mandamentos da corporação, ou ela segue os seus próprios mandamentos? Acho que são as duas coisas simultaneamente, né? Vai ter as regras dessa empresa terceirizada, que os colaboradores vão estar cientes de quais são, mas a partir do momento que você faz parte de um quadro fisicamente falando de uma outra empresa, você também recebe orientações dessa outra empresa, né? E por vezes você passa tanto tempo naquela empresa ali que até culturalmente você pega, né, os trejeitos da empresa que você está lotado mesmo, de fato. Então vai ter as duas empresas ali, né? E se for uma ordem mesmo, direcionando para esse tipo de comportamento. E quando a gente fala da questão, né, de segurança, eu estou falando policial, segurança particular, sempre tem esse viés da violência, da discriminação, do estereótipo das pessoas para poder cometer, né, um certo tipo de ato ou outro certo tipo de ato. Então, eu acho que isso também acaba levando a esse tipo de violência, né, que foi o caso. Perfeito. Claro, né? Mas ainda dentro do campo, portanto, aí dos recursos humanos. Quer dizer, esse pessoal que chega terceirizado, passa por um treinamento pelos recursos humanos da corporação? Não necessariamente, até mesmo porque tem receio de gerar vínculo empregatício. Porque ela tem vínculo empregatício com a empresa terceirizada. Então, a empresa que está recebendo, se ela tem, né, condutas de subordinação, né, de treinamento, e mais longos, pode ser caracterizado como se o funcionário fosse dela. E aí, trabalhistamente, aí se puder falar mais, né, doutor, vai acometer uma série de outras questões. Então, as empresas, normalmente, que terceirizam, têm certos receios de fazer algumas coisas, ou se precisa fazer capacitação, né, que seria o caso, aciona a empresa que contrata mesmo de fato o funcionário, né? E não ela mesmo aderindo e executando. Doutor, para o senhor então, doutor César. Que bom, é muito bom ouvir a doutora Amanda falar, se tratando de alguém que trabalha na área de psicologia, porque assim, a gente está no quintal do maior contratador de recursos terceirizados do país, que é a União. E aí a gente tem uma terceirização muito forte aqui, então eu vou mais ou menos fazer uma questão didática, como é que funciona a terceirização. A gente tem que imaginar uma pirâmide, tá? E aí a gente tem um empregado da empresa prestadora de serviço aqui embaixo. Por que eu chamo ele de empregado? Porque, na verdade, ele é empregado de uma empresa que vai estar lá no topo da pirâmide, que vai fazer o vínculo empregatício com esse empregado e que ele é um mero prestador de serviço. Ele é, sinceramente, sem menosprezar, é uma mão de obra para a empresa tomadora de serviço. Então, a gente vai ter realmente uma terceirização quando a gente tem um triângulo formado entre a prestadora de serviço e o seu empregado, e a tomadora de serviço como mão de obra, como recebedor dessa mão de obra, como força de trabalho desse empregado. Por que as empresas não querem assumir esse papel de supostas, as prestadoras de serviço não querem assumir esse papel de supostas empregadoras? Porque certamente o vínculo empregatício vai passar a ser delas. Ou vão responder de forma conjuntamente com a prestadora de serviço pelas obrigações trabalhistas. É claro que isso já acontece. Se a gente for na súmula 331 do TST, que é a súmula que fala sobre terceirização, a responsabilidade da tomadora de serviço é uma responsabilidade subsidiária, mas desde que não estejam presentes os requisitos do vínculo empregatício, que são aqueles da habitualidade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e a não alteridade. Então, Walter, o que eu estou falando efetivamente? Ao receber uma ordem direta do prestador de serviço, como aconteceu nesse caso penalista, caso realmente tenha tido uma ordem... Não aconteceu, nós apenas levantamos uma tese. Isso, caso seja essa tese que seja afirmada, se a ordem partiu
de alguém da prestadora de serviço, é porque ele está recebendo aquela subordinação que era para ser entre a tomadora, ou seja, o seu verdadeiro empregador, e o empregado, já não está acontecendo mais. Por isso, e eu gostei muito da fala da professora, da doutora Amanda, quando ela fala assim, muitas vezes esses empregados passam anos nessas empresas e eles acabam incorporando as atividades, quando não era para acontecer. Porque, na verdade, o que a prestadora de serviço quer é uma mera mão de obra. Não é um empregado que seja substituído por um empregado pessoal desse, que tem uma pessoalidade entre ela. O que ela, na verdade, quer é a mão de obra. Ela quer a prestação de serviço, ela não quer efetivamente aquela pessoa. Por quê? A diferença entre um contrato de trabalho, que corresponde a uma relação de emprego, e um mero contrato de trabalho de prestação de serviço, é exatamente uma das principais diferenças, é essa pessoalidade. Ou seja, no contrato de trabalho que corresponde a uma relação de emprego, onde eu tenho um vínculo empregatício, essa pessoa, na figura do empregado, ele se subordina ao empregador. Enquanto que num contrato de prestação de serviço, aquele simplesmente como autônomo, por exemplo, ele subordina ao objeto do contrato. Então eu não dou ordens para ele, quem está dando ordem é um contrato. Agora, quando eu tenho uma relação de emprego, quem está dando ordem é o empregador. E se caso esse que esteja dando ordem é a prestadora de serviço, certamente vai se reconhecer o vínculo empregatício e as empresas vão responder conjuntamente. Por isso, essa situação problemática, que é fazer com que políticas empresariais da prestadora de serviço sejam passadas por um terceirizado. E aí a gente está no limbo, realmente, porque se nós não passamos, se as empresas não fazem isso, é porque foram negligentes nas suas políticas de preservação de imagem, e se ela faz, ela está reconhecendo um vínculo empregatício que ela não queria reconhecer. Bom, nós estamos caminhando agora para as nossas considerações finais. E, claro, os nossos convidados fiquem, portanto, aí à vontade. Mas são 3 minutos das considerações finais, pelo menos um. Eu peço que os nossos convidados, de alguma forma, orientem, portanto, aí aquela pessoa que ainda ficou na dúvida se eu sofrer algum tipo de assédio sexual ou moral no meu local de trabalho, devo ou não devo denunciar a situação. Em 1 minuto e os 2 minutos, fiquem à vontade, portanto, para as considerações finais. Começo com o senhor, doutor Joaquim. Obrigado, Walter. Então, antes de fazer as considerações finais, só a orientação para os nossos ouvintes de que deve denunciar. É importante buscar uma rede de apoio onde você pode contar para poder fazer essa denúncia. Busque na sua empresa, verifique com ela, na empresa, se é uma empresa que possui um canal de denúncia. Muitas vezes, a maioria desses canais de denúncia, eu digo por conhecimento prático, há possibilidade de a denúncia ser anônima ou até mesmo sigilosa. Então, faça esse canal de denúncia e busque o apoio. Se tudo falhar, né, obviamente, e além também de que simultaneamente, também se for o caso, faça as devidas comunicações às autoridades fiscalizatórias, que nós temos aí Polícia, Ministério Público. Então, é importante essa denúncia, essa reclamação ser levada às autoridades. E, Walter, queria agradecer aqui mais uma vez o convite à Rádio Justiça. Muito me honra, particularmente, vir aqui, poder contribuir com essa rádio que é tão importante. Eu já falei para você, Walter, repito, está lá sintonizada lá no meu carro. Estou sempre ouvindo vocês e agradeço aqui por ter dividido aqui esse debate com o doutor César, doutora Amanda, doutor Diego, e estou sempre à disposição, espero estar aqui outras vezes para a gente conversar. Muito obrigado. Também sou citar a estagiária também com o senhor. Por favor, né? Perdão, Walter, eu queria fazer um registro. Pois não. Hoje nós trouxemos aqui do nosso escritório a doutora a Fernanda, estudante de Direito, está aqui no 7º semestre de uma faculdade aqui de Brasília. Espero que ela também tenha apreciado e visto um pouco como é a nossa prática aí do direito, viu? Que aqui o direito não é só lá no escritório de advocacia, não é só a advocacia, também tem essa parte aqui que é uma prestação de serviço que nós fazemos. Obrigado pela lembrança também, Walter. Ótimo. Doutor Diego, também, por favor, a mesma regra. Walter, então, eu quero confirmar exatamente o que o doutor Joaquim, ratificar que é importante haver
sempre as denúncias, mesmo diante de um cenário em que haja um receio da própria vítima, etc. Mas é importante comunicar aos órgãos para que os órgãos efetivamente façam o que tem que ser feito, né? De amparo à defesa da vítima e punir quem de fato esteja ali cometendo aquele ilícito, né? E é muito bom esclarecer também que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma função institucional de defender a classe dos advogados, mas também ela tem a obrigação de defender a aplicação da Constituição, a aplicação das leis e por aí vai. Ou seja, se, obviamente, a vítima se sentir que não houve a devida retribuição por parte daquele ente, daquele órgão que é imbuído de da responsabilidade de investigar, de punir, ou quem quer que seja, ela pode nos procurar para que nós, a Ordem dos Advogados do Brasil, possamos dar o encaminhamento necessário e dar o apoio necessário àquela vítima dentro de algumas das comissões que ali permeiam a AB e dar seguimento naquela demanda que nos foi, obviamente, repassada. Tá certo, Walter? Aproveitando que eu tenho uns 2 minutinhos ainda, só é importante também colocar que as pessoas menores de idade, adolescentes, de alguma forma, passem por esse tipo de situação numa escola ou então no outro ambiente, a questão do assédio sexual, é importante que comunique com seus pais, né? Perfeitamente. Esteja ela juntamente com seu responsável legal para que haja um encaminhamento necessário. É claro que torcer para que não haja uma omissão paterna ou materna em relação a determinado ato, mas sempre estar acompanhado do pai e da mãe, de modo a dar seguimento naquela denúncia, né? Naquela apuração daquela denúncia. E, Walter, obrigado pela oportunidade, muito honrado de estar aqui. Agradeço também as pessoas que estão aqui ladeando comigo, doutora Amanda, aprendi demais aqui junto com com a psicologia dentro da empresa, né, organizacional. É muito importante a gente ter essa clareza dentro do ponto de vista psicológico, né? Agradeço também ao doutor César ali, um advogado excepcional na área trabalhista também, que fazia tempo que eu não ouvia algumas demandas, né, algumas teses trabalhistas, né, até me trouxe um pouco de saudade, mas já esqueci, né, porque... Doutor Joaquim olhou aqui para o senhor esse meio. Até porque hoje já são 15 anos aí labutando na área criminal também, viu, doutor? Já esqueceu. Já esqueci, mas é importante a gente aprender, a gente ouvir de novo para que intimamente a gente reproduza, replique dentro da nossa sociedade para que possamos fazer uma sociedade mais justa e igualitária dentro do direito em si. E saúdo também a todos os ouvintes, né? Muito importante a presença de vocês aí no seu carro, no YouTube, para dar como é que eu posso dizer? Para fazer com que a Rádio Justiça se torne mais conhecida por aí, né? Através de vocês que nos ouvem, porque é importante. Aqui o conteúdo é um conteúdo extremamente importante para as pessoas conhecerem tanto o profissional de direito quanto a pessoa leiga, né? Um tema como esse, né? Então, saúdo todos vocês e até a próxima. Obrigado. Até a próxima, obrigado. Doutora Amanda, eu brinco sempre, né, que o recursos humanos, geralmente quando o empregado recebe a comunicação, compareça ao recursos humanos, principalmente se vier com a palavra urgente, a pessoa já realmente fica muito preocupada. Mas também ressalto a importância desse departamento numa empresa pública, privada, a sua importância, a capacidade também profissional dos que exercem, portanto, essa que é uma verdadeira missão. Com toda certeza, as pessoas conscientes também das suas obrigações, sempre ali aplicam o melhor dos seus conhecimentos. Parabéns, portanto, aí, através da senhora, rendendo aí as nossas homenagens a todos os que são relações humanas nesse nosso país. 3 minutos também para a senhora, 1 minutinho para, né, a gente pontuar a importância da pessoa que sofrer um assédio sexual ou então moral, buscar as autoridades competentes ou o caminho competente, e os 2 minutos para as considerações finais da senhora. Ok.
Bom, a gente sempre diz que o indicado é realmente fazer a denúncia, né? Por mais dolorido, sofrido que pode ser, se a gente denuncia, a gente está coibindo de alguma forma que isso aconteça em futuras vezes, né? Com outras pessoas, né? Entendo da dificuldade emocional, né? Por conta, e aí acaba a gente não debatendo tanto sobre o impacto emocional, né? E psíquico que as pessoas sofrem mediante a esse assédio sexual ou moral. E aí, obviamente, né? Denunciar, mas também procurar ajuda psicológica, né? Eu, enquanto profissional, né, da psicologia clínica e organizacional, né, entendo que se não trabalhar emocionalmente esses traumas, eles podem acarretar em prejuízos enormes, né? Trabalhista, moral, social, né? Então, essa ajuda, ela é importante, né? Até mesmo para você realmente conseguir lidar, né, com as questões e conseguir viver minimamente bem, né? Então, não é só denunciar, é denunciar e se tratar, né? E se cuidar e olhar para si, adquirir novas consciências, autoconhecimento e por aí vai, que é muito importante, né? Quanto à parte de RH, eu agradeço, acho que todo mundo ficou feliz com essa fala, porque acaba que o RH muitas vezes é esquecido, né? Então, o RH, a função dele é cuidar dos colaboradores, mas quem é que cuida do RH? Ninguém. Então, sem sombra de número, os profissionais ficam, né, eu e como os outros ficamos bem felizes com isso, e é incentivar, né, que busque conhecimento, mais conhecimentos, que observe as posturas para poder entender se está tendo uma postura discriminatória ou não, né, a gente falou um pouquinho antes aqui sobre a questão de recrutamento e seleção, de verificar se tem filhos ou não, de aparência, então tudo isso é discriminatório, né, e adotar realmente comportamentos que vai trazer o bem-estar, né, dos colaboradores e, obviamente, vai atingir os objetivos da empresa também, isso é muito importante, né? E eu agradeço demais a participação, foi muito gostoso poder compartilhar com vocês, debater sobre esse tema, principalmente dentro de um veículo que é o direcionamento é o direito, né? Então, poder colocar a saúde mental, né, dentro desse debate é muito importante. E aí é uma outra coisa que está tendo uma crescente de discussão, de valorização, né? E a gente precisa seguir nesse caminho, né, para poder falar sobre e aceitar, na verdade, as consequências disso. Então, fico muito feliz em poder compartilhar sobre a saúde mental, né, dentro desse viés. E agradeço a participação de todos os doutores. Aprendi muito com vocês, saibam disso, né? E é um prazer realmente participar com você, Walter. Obrigada. Muito obrigado. Doutor César, com o senhor. Walter, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho que agradecer realmente porque, assim como a Fernanda que está aqui, eu tive uma aula. É importante a gente lembrar aí das situações do direito penal que tinha desde a faculdade, que eu não lembrava, prometo, que não atuei na esfera penal. Você também esqueceu? Já esqueci da esfera penal. Fui para trabalhista desde novinho na faculdade e continuei na trabalhista. Mas, Walter, eu queria quebrar o protocolo, como acho que eu já fiz umas 3 vezes aqui, Walter. Fique à vontade. E a quebra é o seguinte, eu acho que a minha fala não vai para os empregados que sofrem assédio, mas sim para as empresas que façam canais de comunicação, que criem políticas de contra-assédio, contra-discriminação, que elas atuem de forma conforme a lei, para que não tenham que responder futuramente nas ações trabalhistas e os seus empregados ou seus diretores nas ações penais. Ressalto, Walter, assim como meus colegas, a importância social que a Rádio Justiça tem de levar informação à sociedade, informações que são precisas, informações que são necessárias e que fazem parte do nosso dia a dia no mundo jurídico, mas nem sempre fazem parte no mundo fora do ambiente jurídico, fora do ambiente acadêmico. Muitas vezes a gente, como juristas, renega essa possibilidade. Mas, Walter, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com o Dr. Joaquim, o Dr. Diego e a doutora Amanda. Fico à disposição, Walter, e assim que estivermos com essas partes do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação melhor balizadas na sociedade, eu acho que merece um outro debate. Com toda certeza, já está pautado. Gente, muito obrigado aos senhores. Muito obrigado, doutor Diego. Por favor. Ainda dá tempo, né? Fazer referência a 2 pessoas que eu esqueci. A doutora Fernanda que está ali, seja bem-vinda ao mundo do direito. E o doutor Joaquim, eu acredito que eu não tenha agradecido por estar ao lado dele hoje aqui também, assim como os demais. Obrigado. Tá certo. Muito obrigado a todos os senhores, muito obrigado às senhoras também. Claro, fica aqui também o nosso agradecimento a você que nos acompanha pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Muito boa tarde a todos.